da EJA. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. O nosso tema da aula de hoje é intertextualidade. Já falamos sobre esse assunto, sobre essa matéria, e agora vem a parte 2. Como é que a gente utiliza a intertextualidade no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa conversa, na nossa escrita? Vamos ver? Olha só. Nós vimos aí o que é intertextualidade, falamos que a intertextualidade aí é a relação, né, entre textos, tratando do mesmo assunto, do mesmo tema. Nós vimos sobre paródia, quando eu uso a estrutura de um texto, seja um texto verbal ou um texto não verbal, até músicas, né? Podemos utilizar a estrutura e fazer um novo texto em cima dele, trazendo aí um humor, uma crítica. Vimos também paráfrase. O que é paráfrase? Também é um tipo de intertextualidade, que é quando falamos, citamos o que ouvimos de outra pessoa, de um outro autor, só que com as nossas palavras, certo? Vamos ver os detalhes, ó. Trazendo a intertextualidade é o fenômeno de se fazer nascer um texto tendo por base um outro texto que já existe. Nesse processo, acaba-se por criar uma relação entre textos, posto que um influencia o outro. Olha só, lembra do nosso exemplo dessa marca da Puma e que temos aí quase igual, só que com o personagem Pumba. Ó, e por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Então, por meio dessa relação entre outros textos, nós podemos aprimorar esclarecimentos. Às vezes você queira esclarecer, queira saber mais sobre aquele assunto e vai trazer aí mais esclarecimentos. E pode também um intertexto, um texto que está relacionando o assunto de outro texto, pode apresentar uma crítica, certo? E pode também propor uma nova perspectiva, um novo ponto de vista. E também tem a possibilidade de produzir humor. Nós vimos aí sobre as paródias, né? Que é quando construímos um texto em cima da estrutura de outro texto. Olha só o exemplo. É um trecho aqui da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E olha aí um texto trazendo uma paródia em cima desse outro texto, utilizando a mesma estrutura dele. Vejam bem, minha terra tem funkeiros. Ó, começa igualmente, minha terra tem funkeiros, onde canta o MC. Tem axé e sertanejo, não sei por que tô aqui. Então, essa paródia, né, a paródia da Canção do Exílio, feito por Joana Cruvinel. Então, a paródia, só lembrando aqui, nós vamos utilizar a estrutura de um texto, né, trazendo aí um humor em outras palavras, né, às vezes mudando até o assunto. Agora, olha, lembrando aqui a paráfrase, que é quando
utilizamos a citação de um autor, as palavras de alguém que já tenha tratado de um determinado assunto em outras palavras. Veja bem, de grão em grão a galinha enche o papo. Olha o texto parafraseado. De moeda em moeda a criança enche o cofrinho. Então, percebam que traz aí, em outras palavras, mas a mesma mensagem, não é mesmo? E também, vejam bem, uma paródia de uma imagem, como eu trouxe anteriormente, que é a intertextualidade com outra imagem bem parecida, que é a imagem da capa de um disco dos Beatles, trazendo aqui até um dos personagens que estava descalço, trazendo ao fundo aqui um Fusca parado, eles atravessando em fila indiana a uma faixa de pedestre, não é mesmo? Continuando, e como que a gente utiliza a intertextualidade no nosso dia a dia, na nossa aprendizagem, enquanto estamos escrevendo, ou até mesmo enquanto estamos conversando com outras pessoas. Vamos ver? Olha só, você nem percebe, mas várias vezes utiliza a intertextualidade no seu dia a dia. Por exemplo, quando você está conversando com alguém e conta a história de algum livro que você leu, talvez ali o assunto surge algo parecido, uma situação parecida em uma história que você leu, ou uma situação parecida que você viu em um filme, em uma novela. Poxa, nossa, aconteceu isso com fulana, igual aconteceu lá na novela, certo? Então você está trazendo aí uma relação entre diferentes tipos de textos, não é mesmo? Veja bem, você pode trazer relação entre diferentes tipos de textos vendo uma novela, em filmes e séries, certo? Em notícias e também em reportagens. Só uma observação aqui, nós podemos perceber em uma telenovela a relação com outro texto, por exemplo. Em filmes e séries também, quando a gente vê uma série de um livro que a gente leu há um tempo atrás e saiu a série, e você tem a curiosidade de assistir para fazer essa comparação, né? Os mesmos personagens, certo? Pode ter aí, então, filmes, séries, telenovelas inspiradas em outras obras, em outros tipos de obras, até em músicas também, certo? Notícias, quando a gente, isso eu estou relacionando a notícia quando você, nossa, aconteceu algo parecido com o Paulo da padaria, por exemplo. E reportagens? Reportagens traz muita relação entre textos diferentes. Pode ser que apareça uma notícia e essa notícia vire uma reportagem, né? Que vai trazer aí a história narrada com mais detalhes, pode trazer aí relacionando a outros fatos também, trazendo aí relação entre textos, não é mesmo? Então, continuando. Utilizando aí, né, a intertextualidade. Quando, ao escrever um texto ou contar uma história, podemos utilizar nossa bagagem de conhecimentos e, assim, enriquecer nosso discurso. O que eu quero dizer com isso? Bom, quando estamos falando de um determinado assunto ou escrevendo sobre um tema específico, a gente vai trazer o que a gente conhece daquele assunto, daquele tema. A gente vai trazer os nossos conhecimentos, o que a gente já viu, que já aprendemos sobre esse assunto, não é mesmo? E isso vai ajudar a enriquecer o nosso discurso, o nosso repertório também, certo?
Olha só, utilizar conhecimentos acerca de um assunto quando eu estou escrevendo. Bom, eu já ouvi falar sobre esse assunto, eu posso falar o que eu ouvi, posso falar. Posso escrever o que eu já vi sobre esse assunto, uma reportagem sobre esse assunto, certo? Ó, parafrasear ou citar autores e obras, fazer uma citação ou simplesmente parafrasear, lembrando que parafrasear você vai dizer o que outros autores dizem, mas com suas palavras, certo? Vejam bem aqui uma alusão. O que é alusão? É uma forma também de parafrasear. Vamos ver, a alusão acontece quando se faz uma referência ou citação. Veja bem, um texto se relaciona com o outro de forma explícita ou implícita. O que é explícita? Quando está bem evidente, né, que eu estou relacionando aquilo que eu estou escrevendo a outro texto. E quando é implícita, né, quando eu não digo quem foi que escreveu, coloco somente a ideia. Ou seja, o leitor, a pessoa que está recebendo o meu texto, o receptor, ele vai deduzir conforme aí a sua bagagem de conhecimento do que eu estou falando. Vamos ver um exemplo? Olha só, é uma citação aqui, uma citação implícita, que diz o seguinte: assim como o filósofo, prefiro ter consciência de que nada sei a me achar sabido demais. Ou seja, ele falou tudo isso só para dizer, só sei que nada sei, certo? Ou seja, ficou implícito, ele não colocou o nome do filósofo, certo? E ele transformou aí em um texto, acabou transformando em um texto maior e não ficou explícito de quem ele estava falando, mas ele colocou a ideia. Cabe ao interlocutor, ao receptor, deduzir do que este autor está falando, né? Trazer e buscar na sua bagagem de conhecimentos sobre o que ele quer dizer, certo? E agora, o diálogo entre diferentes linguagens, como funciona isso? Veja bem, como vimos, em diferentes linguagens podemos escrever, falar ou transmitir uma mensagem através de imagens. Ou seja, através da linguagem verbal, quando eu escrevo ou quando eu falo, ou então através da linguagem não verbal, apenas com uma imagem. Então, diferentes linguagens podem ter intertextualidade, certo? Olha só esse exemplo. Nosso céu, mais um trechinho aqui, ó, da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que diz o seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E nós temos também bastante próximo, né, a intertextualidade desse texto no nosso hino nacional, que diz o seguinte nesse trechinho: teus risonhos lindos campos têm mais flores. Ou seja, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida no teu seio mais amores. Então percebam que o trechinho do hino nacional traz aí uma intertextualidade com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E olha só para onde, que campo que vamos entrar agora, vendo aí os diálogos entre diferentes linguagens. Eu trago aqui a capa do livro de Jorge Amado, o qual eu sou fã número 1. Jorge Amado tem aí a sua obra literária chamada
Gabriela Cravo e Canela. O que te remete esse nome? Gabriela Cravo e Canela. Você já leu essa obra? Já se deliciou com essa história? Pois bem, nós tivemos aí 2 telenovelas inspiradas nessa obra, trazendo aí a Gabriela como a personagem principal. Então nós temos aí um diálogo entre diferentes linguagens, uma obra literária, uma narrativa, né? E uma narrativa também, só que nas telenovelas, certo? Outra obra magnífica de Jorge Amado, Os Capitães da Areia. Nossa, é uma obra maravilhosa. E essa obra também serviu de inspiração para um filme maravilhoso, que inclusive produzido pela neta de Jorge Amado, a Cecília Amado. Aqui eu trago a imagem, né, trazendo aí a imagem de divulgação dos Capitães da Areia, do filme Capitães da Areia, inspirado na obra de Jorge Amado. É uma história aí de vários meninos de rua e suas aventuras. Então nós temos a obra literária, narrativa, e temos também o filme trazendo essa conexão, né, que é o diálogo entre diferentes linguagens. Agora eu tenho aqui outra obra de Orígenes Lessa, que é um cordel. E esse cordel traz aí a história de Getúlio Vargas na literatura de cordel, certo? Então, são diferentes linguagens, falando de uma figura pública em uma obra literária. Então, são linguagens diferentes, né, se cruzando, trazendo intertextualidade, certo? E agora, lembram que na outra aula eu falei sobre o trechinho da música lá, da cantora Pitty, que traz aí, ó, o trecho que diz o seguinte: hoje, aos 30, é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver. Então o trecho, né, faz aí uma referência a uma obra literária também, é um clássico de Honoré de Balzac, e o título dele é A Mulher de 30 Anos, de 1842. Então, nem Balzac poderia prever, quando ela diz ali, ó, que hoje aos 30 é melhor que aos 18 anos. Então, nós vimos nesta aula de hoje, né, nós continuamos aí com esse tema da intertextualidade. Nós vimos muitas possibilidades que utilizamos e às vezes nem percebemos a intertextualidade no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. Vimos aí a alusão, que é um jeito aí de parafrasear ou até mesmo fazer uma citação de outro autor, e pode ser implícito, né, em outras palavras, sem mencionar detalhes, ou pode ser explícito, né, dizendo aí o nome do autor, como ele diz, e fazendo aí a sua reflexão. E nós vimos também o diálogo que pode acontecer entre diferentes linguagens, né? Vimos obras literárias que foram inspirações para telenovelas, para filmes. Vimos aí a vida pública, né, de uma figura pública sendo inspiração para uma obra de literatura de cordel. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!